Olá, eu sou o Dr. Cláudio Guimarães, eu sou médico urologista e andrologista. Hoje eu vou falar para vocês sobre a técnica de engrossamento peniano, a Urofil, um treinamento que eu fui lá nos Estados Unidos, em Miami, fiz com o Dr. Paul Perito. Mas antes, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seus comentários para que a gente possa respondê-los depois. Não se esqueça também de se inscrever no canal Cortes Dr. Cláudio Guimarães. O Urofil é um procedimento não cirúrgico que é realizado em consultório, que oferece aos homens que estão dispostos uma percepção de um pênis um pouco mais grosso. A gente observa um aumento da circunferência peniana, né? Isso a gente pode fazer até com régua, no qual a gente injeta ácido hialurônico a fim de promover esse engrossamento. E esse ácido hialurônico é muito semelhante com aquele ácido hialurônico que é usado pelas mulheres, principalmente no rosto, nos lábios e em algumas outras regiões do corpo. Então, como eu havia comentado para vocês, eu tive a oportunidade de estar lá com o Dr. Perito. Eu observei várias injeções de ácido hialurônico no pênis com o objetivo de engrossamento. A minha percepção em relação a isso foi: se necessita aproximadamente de umas 3 aplicações, a gente não coloca todo o ácido hialurônico de uma vez só, a gente precisa fazer uma antisepsia local lá, fazer uma higienização da região genital. Como todos sabem, a região genital é uma área muito contaminada, né, por bactérias mesmo do nosso organismo, então precisa ser feita uma higienização local. O paciente, a priori, ele não sente dor, somente no momento da aplicação do anestésico, né, no qual você vai construindo um túnel para você injetar o ácido hialurônico, e a técnica tem como você fazer 2 hastes de ácido hialurônico, né, para dar uma sustentação e o pênis ganhar em circunferência. A quantidade de ácido hialurônico que se aplica no pênis varia de paciente para paciente, não dá para ter uma noção, falar um número exato de quanto vai aplicar, mas isso geralmente está associado ao tamanho do pênis. Quanto maior o pênis, maior a quantidade de ácido hialurônico tem que ser injetado. Normalmente a gente injeta aí entre 15 a 25 ml de ácido hialurônico. Como havia falado, a gente divide essas aplicações em mais ou menos 2 a 3 sessões, às vezes em alguns casos até 4 sessões, com intervalo de 2 semanas. O paciente que recebe a introdução do ácido hialurônico, ele volta na outra semana a fim do médico dar uma avaliada, ver se houve uma movimentação desse ácido. Então necessita até fazer um remodelamento no momento desse retorno, e as aplicações são a cada 2 semanas. O custo do Urofil é basicamente também de acordo com a quantidade que vai ser utilizado. O resultado do tratamento, ele tem uma boa duração. Pelo que eu vi na clínica do Dr. Paul Perito, os pacientes eles voltam mais ou menos de 3 a 4 anos após a primeira aplicação do ácido hialurônico, só para fazer um ajuste, né? Uma parte do pênis que possa ter já diminuído, absorvido esse ácido hialurônico, né? Então você vai lá e dá uma ajustada, aplica aí mais ou menos 2 a 3 ml de ácido hialurônico naquela região. O que eu percebi que basicamente em 2 anos 90% do ácido hialurônico ele se mantém ainda na região peniana. Então isso é muito bom. O paciente ele fica satisfeito por um período aí que pode ser de 3 a 4 anos, às vezes volta em 2 anos para fazer um pequeno ajuste, mas assim, eu achei interessantíssimo o resultado, porque dá uma sensação estética de maior engrossamento e a absorção é lenta, né? Eu tinha uma sensação que a absorção era mais ou menos em um ano e meio, mas não, em 2 anos, basicamente 90% do produto se mantém. E eu vi isso muito nos pacientes que estavam retornando lá na clínica do Dr. Paul Perito. O Urofil é capaz de ser removido por uma enzima chamada hialuronidase, e essa enzima é utilizada principalmente quando o paciente não fica satisfeito com a técnica. Mas pela experiência do Dr. Perito, que ele colocou já vários casos, ele só teve 2 pacientes que não ficaram satisfeitos, e eu vou dizer por que eles não ficaram satisfeitos, porque a quantidade que foi colocada foi muito pouca. O paciente acabou não tendo condições financeiras para colocar a quantidade recomendada. Então, como foi pouca quantidade
injetada não ficou de uma forma que o paciente gostasse, então ele pediu para ser removido. Então, foi utilizada a enzima hialuronidase e removeu o produto. Em um dia, no máximo 2 dias, o produto está totalmente removido. Ou em alguma outra situação no qual o ácido hialurônico ele pode migrar para o prepúcio. O prepúcio é uma região que a gente não coloca o ácido, a gente coloca da cicatriz da circuncisão para baixo, né? Ou quando você expõe a glande, você coloca embaixo da região que cobre o prepúcio. Então, algum motivo esse ácido hialurônico ele pode migrar para o prepúcio, então talvez a hialuronidase seria, nessa situação, utilizada aí para remover esse produto do prepúcio. O objetivo do tratamento é promover um aumento da circunferência peniana, né? Mas a gente observa que os pacientes com pênis flácidos eles ganham mais ou menos de 1 a 2 centímetros também. O pênis ele fica mais volumoso, então ele fica mais visível na sunga do paciente ou na cueca do paciente. Esse detalhe é interessante porque acaba influenciando muito na autoestima do paciente que recebe o produto. O Urofil ele não aumenta a glande, a gente também não aplica o Urofil na glande, então isso aí a gente tem que deixar bem claro na cabeça do paciente que o objetivo não é aumentar a glande, né? Mas sim a haste peniana. Então precisa haver uma ponderação de quanto vai aplicar, quanto mais produto, quanto mais ácido hialurônico você aplicar, né, maior vai ficando a haste peniana e às vezes a glande não acompanha. Então o indivíduo ele tem que ter a percepção até quando a quantidade necessária a ser aplicado. A média do tamanho da circunferência peniana é mais ou menos uns 10 centímetros. Então, indivíduos que têm uma circunferência menor que 10 centímetros teriam uma indicação mais precisa de colocar o Urofil. Mas também pode ser colocado em indivíduos que têm uma circunferência próxima a 10 centímetros ou até a mais. Não existe uma indicação precisa para colocar. Isso é mais um tratamento cosmético, né? Então, é mais estético, então a gente pode colocar de acordo com o desejo do paciente. Então qualquer paciente pode colocar o Urofil e precisa ser feito por um médico urologista que tenha experiência com a técnica, que pelo menos tenha uma autorização do Dr. Paul Perito, que foi quem idealizou e patenteou essa técnica. A gente não pode colocar foto de antes e depois, como ficou após a colocação do Urofil, mas você pode entrar no site do Urofil e tem um antes e o depois, no qual você pode comparar como é que era antes e como ficou depois, para ver se era realmente isso que você deseja realizar, alguma coisa referente à estética genital. Um outro detalhe que eu observei muito na clínica lá do Dr. Paul Perito é que as parceiras sexuais, elas acompanham na consulta, elas acompanham na colocação do Urofil, né? No qual elas podem até opinar como é que poderia ficar e qual local aplicar um pouquinho mais do Urofil. Então foi bem interessante essa experiência que a gente teve lá com ele. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo que eu fiz aqui sobre estética genital para vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o Urofil, eu faço novos vídeos com as dúvidas de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.